começar. Pode começar. Vamos começar. Ei, ó, galera. Vamos lá, ó. Ei. Pessoal, vamos lá. Boa tarde, né? Boa noite. Estamos aqui agora, em frente à igreja, ao complexo da Igreja Reis Magos, né? Que é o nosso ponto central, de certa forma, de estudo do projeto Conhecendo a Serra no 7º ano. Para falar um pouquinho mais sobre a história, vamos convidar o professor, o historiador e trovador Clério Borges, né? Para falar um pouquinho da história para vocês, e ele conhece bastante, com detalhes, né? Então é importante vocês estarem prestando atenção para fazer os registros depois na produção de vocês, fora que o singular tem 5 questões sobre o tema, né? Vai ter o texto lá, vai ter o texto sobre isso, mas é importante também aprender aqui, né? Porque vai ajudar bastante. Entendidos? Então, professor Clério Borges, historiador, vamos, uma salva de palmas. Quando eu for lá falar, você bate aqui, ó. Aqui em cima, desse de cima. Aqui, ó. Desse de cima aqui que você bate. Aqui embaixo não mexe não, que tá gravando. Aí, pessoal, boa tarde pra vocês. Já me conhece? Ah, ele tá gravando. Esse livro aqui, ó, tem vários livros publicados. Um deles é esse livro aqui, que conta a história do índio fundador da Serra, Maracajaguaçu. Conta a história de Braz Lourenço, era um padre que vivia aqui na região, que visitava as aldeias indígenas e que ficava construindo os povoados, certo? Padre Braz Lourenço. Tem aqui também o Padre José de Anchieta e tem aqui a fundação da sede do município da Serra, que foi em 1556. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre a Igreja dos Reis Magos. Está aqui no meu livro aqui, ó. Esse livro aqui que foi lançado o ano passado, certo? Então, o que acontece? Eu sou o presidente dessa Academia de Letras, ó. A Academia de Letras é uma entidade, é um grupo de pessoas que se reúnem para ficar batendo papo sobre literatura, sobre poesia, sobre trovas, falando sobre as histórias e tudo mais. Então nós somos acadêmicos também da Academia Capixaba de Letras e Arte para Salvador. Isso aqui é a nossa revista, ó. O nosso símbolo é o beija-flor beijando a orquídea. Beija-flor é o pássaro símbolo do Estado do Espírito Santo. Tem uma lei, anotaram aí, gravaram? Tem uma lei que diz que o beija-flor é o pássaro símbolo do Estado do Espírito Santo, certo? A orquídea é uma planta característica aqui do Estado do Espírito Santo. Então, o beija-flor beijando a orquídea é a nossa, o nosso símbolo, né? O beija-flor beijando a orquídea, a nossa Academia dos Trovadores. Eu tenho aqui esse livro, vocês vão prestar atenção no que eu vou falar, certo? Porque eu vou fazer uma pergunta depois e o livro vai ser oferecido para aquele que responder. Quando vocês vão para a escola, vocês têm um uniforme, não tem o uniforme de vocês? Nós, que somos a Academia de Letras e Artes, nós temos também o nosso uniforme. O nosso uniforme é esse fardão acadêmico, entendeu? Aqui, ó, você tem aqui um fardão acadêmico. Tem academias que usam também só uma peça aqui no ombro, chamada pelerine. Mas esse aqui é a veste talar do nosso fardão acadêmico. É um fardão, tá vendo? A Academia Brasileira de Letras tem um fardão também todo preto, com um monte de dourados aqui, ó, nessa parte aqui, de um lado e de outro. A nossa academia é amarela, a corzinha é esse amarelo claro aqui, ó. Academia dos Trovadores. Nós fazemos e divulgamos a trova. Então é uma composição poética pequenininha, 4 versos, ó. 4 versos. Em poesia, cada linha se chama verso. Gravaram aí? Poesia, cada linha se chama verso. A trova tem 4 versos só. Então eu digo assim, ó. Serra, tão bela cidade,
de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Isso é uma trova, vocês viram? Rima, tem rima, terra, bela cidade, tão bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade. Fraternidade está rimando com cidade. Orgulho do meu Brasil. Brasil está rimando com gentil, certo? De um povo culto e gentil. Gentil e Brasil. Entendeu? Isso é a rima, os sons iguais. Fazer poesia é tentar fazer os versos, né, as linhas rimando, com rima. Certo, pessoal? Então isso é a prova que nós divulgamos, a poesia em geral. Mas nós somos historiadores também. Aqui vocês veem nesse fartão as medalhas. Algumas medalhas que nós temos, né? São as medalhas acadêmicas. Essas medalhas a gente ganha. Algumas aqui até caíram já. Tem uma aqui que já caiu. As medalhas a gente ganha ao longo da vida da gente. Com os livros que a gente publica, com as homenagens que a gente recebe das autoridades, até das escolas também, certo? A professora Alessandra, o professor também, aí também já nos concederam em outra ocasião homenagens também, que a gente foi homenageados também, entendeu? Então, o que acontece? Cada um, eu estou dizendo isso, estou usando o fartão e dizendo sobre as medalhas, porque cada um de vocês aqui, ó, cada um de vocês que estão aqui, daqui a mais alguns anos, poderão ser também acadêmicos, escritores, poetas. Escrever não é difícil, não. Já dizia um grande poeta, ele dizia, para escrever, você tem que começar com uma letra maiúscula e terminar com um ponto final. No meio você coloca as suas ideias. Aí vai escrevendo. Ah, eu não sei escrever, eu sou ruim de escrever, não tenho ideia nenhuma. Coloque as palavras, coloque as palavras. Eu tenho certeza que se você colocar umas 8, 9, 10 palavras, juntar, escrever alguma coisa que você pensa da vida, do amor, da maravilha que está aqui, ó, numa praça igual a essa, você colocando isso em palavras, eu tenho certeza que você vai expressar o seu sentimento. A poesia, ó, a poesia está à nossa volta aqui, ó. Tudo isso é poesia. Estão vendo ali, ó? O vento batendo ali na folha das árvores. Está vendo lá? Aquilo é poesia. O nascer de uma criança é poesia também. Tudo é poesia. Cabe às pessoas conseguirem palavras, entendeu? Você ter palavras para expressar essa poesia. Escrever. Escreva o que você sente em palavras, certo? Use as palavras que você tem do seu vocabulário. Se você tiver a oportunidade de ler livros, pegue livros de escritores famosos, certo? Você vai pegar os livros, você vai conhecer palavras novas. Aí vocês anotem assim, ao ler um texto, escreva a palavra nova do lado, vê no dicionário qual é a tradução, o que significa, e depois então você começa então a escrever a sua poesia, entendeu? Você começa a escrever a sua poesia. Ah, você vai dizer, mas não vai estar bonito não. Não tem problema, mostre, pegue isso aí que você escreveu, mostre a um professor, a uma professora de português, de literatura, a um professor que vocês conhecem, que gosta de mexer com literatura. Mostra, professor, eu tenho certeza que todos os professores vão ajudar você a desenvolver essa capacidade de escrever. Então, escrever não é difícil, não. Basta começar com uma letra maiúscula e um ponto final depois. Aí você coloca as suas ideias, as ideias que você tem sobre os vários assuntos. E isso você vai expressar o seu sentimento, aquilo que você sente, certo? Então essa que é a forma de poesia. Eu, por exemplo, tenho uma trova na porta da minha casa, lá em Eurico-Salles. Em Eurico-Salles, bairro Eurico-Salles é um bairro ali em Carapina, né? Vocês conhecem bem, onde tem o supermercado São José atrás. Eurico-Salles. Lá na porta da minha casa eu tenho uma trova que diz o seguinte: nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Você viu? 4 versos, 4 linhas. Em poesia, cada linha se chama verso. 4 versos e expressei um sentimento. O sentimento que na casa singela, né?
onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois, quem manda? Quem manda é o amor, não é isso? É o amor. Muito bem. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja dos Reis Magos. Nessa igreja aqui, primeiro, nós estamos no distrito chamado de Carapina. O nosso município aqui é muito grande. Tem mais de 530 quilômetros de extensão geral, certo? Então, o que acontece? Não vou pressionar. Obrigado. Esse município enorme, ele precisa ser dividido em vários setores para poder o mandatário, o prefeito, poder administrar. Não dá para o município grandão uma pessoa só administrar, ele tem que dividir. É dividido em distritos e os distritos são divididos em bairros, certo? Então esse aqui é o distrito de Nova Almeida, essa região aqui é o distrito de Nova Almeida, certo? E aqui, Nova Almeida está situado no extremo norte do município. Quando você pega o mapa do Espírito Santo, você vai verificar que Nova Almeida está na parte norte do município da Serra, certo? Isso aqui, ó, ela já foi município aqui. Aqui em Nova Almeida já foi um município aqui independente. Hoje é um distrito da Serra, mas já teve uma época que foi um município independente. Era um município aqui ligado a essa parte aqui, de Praia Grande aqui do lado, que pertence a Fundão. Hoje em dia pertence a Fundão, mas na época era um município só aqui, que era o município de Nova Almeida, entendeu? Agora, o que eu tenho para destacar aqui? Em 1557, certo? Os índios aqui viviam espalhados nessa região. Aí veio esse padre chamado Padre Braz Lourenço, anotaram, gravaram? Padre Braz Lourenço, que resolveu reunir esses índios todos, chamados índios tupiniquins. Vamos falar comigo? Índios tupiniquins. Vamos repetir? Índios tupiniquins. Vamos lá, todo mundo. Índio Tupini. Isso. Será o quê? Esses índios tupiniquins viviam no litoral aqui da Serra. Viviam no litoral da Serra, entendeu? Tupiniquins. De tupiniquins, certo? Então esses índios, em 1557, esse padre Braz Lourenço resolveu juntar os índios todos e fez uma missa no dia 6 de janeiro de 1557, certo? Fez uma missa aqui na aldeia indígena. Eles já tinham montado a aldeia aqui, eles tinham escolhido essa área aqui, porque isso aqui é uma colina. Tem cerca de 300 metros de altura do nível do mar, por aí. Entre 200 e 300 metros de altura do nível do mar. O mar está lá embaixo, então vocês veem a altura que tem. Então, ele reuniu os índios aqui, aí fundou a aldeia dos Tupiniquins. E como foi a missa celebrada em 6 de janeiro, ele deu o nome de Reis Magos. Por quê? O que tem dia 6 de janeiro? Alguém sabe? O que é dia 6 de janeiro? Hein? A Igreja Católica comemora o que dia 6 de janeiro? Hein? O que foi? Não ouvi. Dia de Reis. Dia dos Reis, exato. Reis Magos. Reis Magos eram quantos Reis Magos? 3. 4, 5, 6, 10. 3, aqui ó, já falou 3. Eu falei 3. Muito bem. Tá esperto, menino, ó. 3 Reis Magos. Qual é o nome deles? Alguém sabe? Gaspar é um. Baltazar e Melquior. São os 3 Reis Magos. Que quando Jesus nasceu, lá numa manjedoura, porque não tinha pousada, um local onde ele pudesse se hospedar, a Maria e José não encontraram uma hospedaria no local, aí encontraram só uma manjedoura debaixo de uma pedra, lá numa gruta. Aí ali nasceu Jesus. Minutinho só, tá atrapalhando aqui. Nasceu Jesus na manjedoura. Então o que aconteceu? Depois de um tempo apareceu uma estrela no céu que guiou 3 reis magos. Magos é reis mágicos, reis do Oriente. Então cada um deles tinha o seu reino.
Eles se juntaram e vieram, ó, nós estamos sabendo que nasceu o Salvador. Mas vamos lá ver quem é esse Salvador, quem é esse rei que nasceu. Aí chegaram lá, Herodes não sabia de nada, falaram, não sei não, mas se vocês encontrarem, me avisa. Aí, então eles foram lá, certo? Aí encontraram Jesus na manjedoura. A estrela guia indicou o caminho onde estava Jesus, lá na manjedoura, lá na gruta, lá, certo? Gruta, né? A pedra. O nome da pedra também é chamado de Lapa, quando vocês ouvirem falar o termo. Bom Jesus da Lapa, por exemplo, é um bom Jesus que está debaixo de uma pedra. Lapa significa pedra, certo? Então o que acontece? Os 6 magos chegaram lá, certo? E ofereceram ouro, incenso e mirra. 3 tipos de presente. 3 tipos de presente para Jesus, certo? Então vocês têm aí os Reis Magos. E nesse dia 6 de janeiro, a Igreja Católica comemora o Dia dos Reis, essa chegada. Então isso foi no dia dos Reis que foi feita a primeira missa aqui, e aí ficou sendo oficialmente fundado a região aqui chamada de Nova Almeida. Nova Almeida. Então aqui, ó, no meu livro está escrito, ó, 1557, início do processo de colonização da região pelo padre jesuíta Braz Lourenço, com a fundação da aldeia indígena, a 6 de janeiro de 1557, quando foi celebrada a primeira missa. Depois, 1580, data da inauguração e residência dos Reis Magos, projetada pelos jesuítas e construídas pelos índios tupiniquins. Certo? Então vocês veem, 1569, anotaram aí? 1569. 1557, fundação. 1569, eles construíram aquela parte ali, ó, a parte da entrada da igreja, certo? Ali, ó. Como aqui os jesuítas vinham naquela época os jesuítas não andavam de carro, nem de ônibus, porque não tinha carro nem ônibus. Muito menos estradas, tinha só umas trilhas no meio da mata, certo? A forma melhor de eles virem era através dos rios, certo? E eles vinham do rio, vinham de Vitória, pelo rio Santa Maria da Vitória, saltavam no Porto do Queimado, lá eles pegavam burros, carroças, e vinham de burros, de carroça, para cá, para essa região. Como eles vinham aqui, chegavam aqui, só tinha a igreja, aí eles pensaram assim, os jesuítas pensaram assim, não, nós precisamos de um local para o pessoal dormir. O pessoal precisa dormir, que a gente às vezes precisa ir lá para o norte do estado, precisa ir para a região de Linhares, a região de São Mateus, lá no norte do estado. Então a gente precisa ter um lugar para dormir. O que nós vamos fazer? Aí eles resolveram construir a residência. Aqui, ó, vejam bem, a igreja com a coluna ali, o sino, tá vendo? A igreja com a coluna e o sino. E aqui a parte de trás, aqui, a residência, certo? Então, vocês observam que em 1580, então é inaugurada toda essa parte aqui, 1580. Então, é esse imóvel aqui, essa construção, a igreja, até 1569, a residência, 1580, essa área toda aqui é justamente inaugurada em 1580, a igreja e a residência dos Reis Magos, certo? Muito bem. Só para não alongar mais, para vocês terem uma ideia, esses jesuítas chegaram aqui no Brasil, começaram a ensinar e tal. Veio um jesuíta muito famoso, chamado José de Anchieta, fez até um dicionário. Ele pegava as palavras em tupi dos índios e traduzia para a língua, para o português. Então esse padre José de Anchieta depois virou santo agora pela Igreja Católica, não é isso? Aquele que fez o milagre lá na igreja de São João Batista, lá em Carapina. Muito bem. Então o que acontece? Esses jesuítas, eles começaram a entrar no Brasil, começaram a catequizar e ensinar as coisas para todo mundo e tal. Aí o governo de Portugal ficou preocupado. Assim, peraí,
esses caras estão querendo mandar na minha terra. Nós que descobrimos lá e esses jesuítas querem mandar. Aí teve um chefão lá no Reino de Portugal, chamado Marquês de Pombal, que falou assim, não, quer saber desse jesuíta não, manda todo mundo embora, todo mundo embora. Quem foi que mandou todo mundo embora do Brasil? Quem foi, como é o nome dele? Parece um pássaro, como é que é? Marquês de Pombal. Pombal, pombo, lembra do pombo? Marquês de Pombal. E Charles. Ele falou assim, não, quer saber desse não, vai todo mundo embora. Todo mundo embora. Sai daqui, não quero saber não. Vocês estão ensinando muita coisa aí que o povo não precisa saber não. Está atrapalhando a vida nossa dos portugueses aqui. Eu não quero saber disso não. Vamos embora. Aí o que acontece? Como os jesuítas foram expulsos, isso aqui ficou vazio. Certo? Esse aqui, como aqui tinha um povoado já aqui em volta, o povoado aqui, um monte de casinhas aqui, não era casinha bonita assim não, era casinha de sapé. Passa três, vários pedaços de pau assim, depois passa os pedaços de pau assim, amarra os pau, aí um vai com barro, ó, presta atenção, vai com barro de um lado, barro do outro, aí faz a casinha de barro, certo? É casinha de sapé, que usa o capim. O capim, em vez de telha, entende? Usa o capim. As telhas aqui da construção são telhas que foram feitas nas coxas aqui, ó, dos negros, certo? Eles pegavam o barro, botavam aqui assim, davam o formato e depois colocavam no sol para secar, certo? Então, o que acontece? Como tinha um povoado aqui e tudo, em alguns lugares, aqui tinha um povoado, mas os lugares, por exemplo, como lá em Carapina, São João, que é meio afastado do povoado, em alguns lugares, o povo ia lá, começava a quebrar a parede para ver se tinha ouro dentro, procurando ouro, porque achavam que os jesuítas, como eles tinham saído correndo do Brasil, porque o Portugal tinha mandado, ó, vamos embora, quero vocês aqui não, sai, pode ir embora, larga tudo aí. Aí eles largaram tudo, aí o povo ia nas paredes, quebrava para ver se tinha ouro, certo? E aqui, como tinha o povoado, aí o pessoal não deixou não, falou não, aí vai quebrar não. Aí veio aqui e formou aqui um centro administrativo da coroa, botaram até ali um símbolo ali, ó, da corte portuguesa lá, ó. Olha lá o símbolo lá na entrada. Aí botaram, aí formaram isso aqui, essa parte aqui, formaram uma prefeitura, uma câmara de vereadores. Ali, ó, onde tem aquelas grades, foi uma cadeia pública, colocava ali os negros, colocava aqueles cachaceiros que faziam bagunça e tudo mais. Aí era ali na cadeia. Pois não, pergunta. Lobisomem. Ah, sim, a história do lobisomem é comigo. Eu sou autor do livro, o Vampiro e o Lobisomem de Jacaraí. Tá? Então, o que acontece? Entenderam até agora? Entenderam até agora a história? Certo? Então, a gente não pode entrar muito em detalhes por falta de tempo. Mas o importante é o básico, vocês saberem que aqui já foi Câmara Municipal, Prefeitura, cadeia dos negros que eram presos, até dos brancos também, que faziam bagunça, faziam bagunça e tudo mais. Agora, o que acontece? Tem as lendas, você vai no YouTube, e o programa Em Movimento, a TV Gazeta, mostrou até esses dias, eu dando até uma entrevista. Você viu também? Passou, né? Passou para eles, isso aí. Então o que acontece? Nas lendas, então se conta a história de fantasma e vampiros, que tinha o vampiro e o lobisomem. A história do vampiro e do lobisomem eu escrevi até no livrinho de cordel, da literatura de cordel. Eu conto a história de um velho que vivia no meio do mato, certo? Ele vivia no meio do mato, só que ele sofria de uma dor muito grande de dente. Dor de dente, que naquela época não tinha dentista, tinha nada e tal. E o que acontecia? Ele vivia pelo mato, uivando, gritando, e quando parece que até, por um fato especial, quando chegava assim, dia de sexta-feira à noite, aí que ele uivava mais, gritava mais e tal, e as pessoas ficavam com medo dele.
Ninguém entendia o que era, por que ele vai. E ele tinha o hábito de o seguinte, como ele não tinha facilidade de ter o fogo, porque o fogo, vocês hoje em dia pegam o isqueiro, pegam o fósforo, acende o fogo facilmente, ou até pela energia mesmo, consegue acender. Mas antigamente não, tinha dificuldade. Então ele tinha fogo, ele ia lá no meio do mato, pegava os coelhos, pegava os animais que passavam, aí pegava, rasgava com o dente, assim comia, e saía daquele sangue da boca, aí o pessoal chamava ele do vampiro, lobisomem, vampiro de sangue, mexe com sangue e tudo mais. Então o vampiro, lobisomem de Jacaraí. E ele vinha por essa região toda, saía de Jacaraí em busca de caça, vinha até essa região toda. Aí quando ele chegava sexta-feira, o pessoal de noite, depois de meia-noite, ouvia um ui. Aí o pessoal falava assim, ó, o vampiro, aí então, e os negros que eram presos ali também, os negros apanhavam muito. Ó, os negros, antes da abolição do fim da escravatura, dos escravos no Brasil, que princesa que assinou a liberdade dos negros? Qual foi o nome da princesa? Hein? Isabel. Isso, princesa Isabel, certo? Então ela assinou a liberdade dos negros, muito bem. Antes dela assinar a liberdade, os negros eram recolhidos, estavam andando na rua sozinho, o negro não podia andar na rua não, estava andando na rua, não tinha documento nenhum provando que o dono tinha mandado ele sair para comprar alguma coisa, o negro era preso, chegava, apanhava com bacalhau. Bacalhau é o apelido do chicote. Apanhava bastante, aí ficava com as costas todas sangrando. Minutinho. Ó, ficava com as costas todas sangrando, e aquilo ali, o sangue, depois que passa algumas horas, que cai no chão, fica um fedor muito grande. Ninguém consegue chegar perto. Aí desce dali da janelinha, da outra janelinha do outro lado que tinha também, saía aquele fedor enorme. E como os negros tinham apanhado, eles gritavam, uivavam. Aí o que acontece? O povo passava e pensava assim, ó, tem assombração e tal. Quando eles gritavam de noite, então pensavam. E tem um fenômeno também, que vocês vão estudar quando vocês estiverem estudando química. Eles já estudam química? Não, né? Não estudam não. Mas é o seguinte, a pessoa quando morre é enterrada, né? Vocês já sabem o enterro direitinho, aí cobre a pessoa e tal. Hoje em dia o que eles fazem? Quem já foi no enterro sabe, eles jogam cal. Jogam cal. Mas antigamente eles não tinham essa prática de jogar cal nem nada. Enterrava a pessoa ali, a pessoa ficava lá. 7 palmos, a pessoa era enterrada. Com o tempo, o corpo em decomposição, certo? Aí acontece um fenômeno chamado fogo fátuo. Anotaram? Vocês têm que pesquisar depois. Fogo fátuo. Esse fogo fátuo é que é um fogo, é uma fumaçazinha que saía da terra. Costuma sair da terra aquela fumaça. Entendeu? Isso com o tempo, né? Depois que o corpo está em decomposição debaixo da terra, sai. Hoje eles já usam muito o cal para evitar que saia essa fumaça, porque os cemitérios são próximos das cidades. Tem muito cemitério, em Vila Velha tem cemitério próximo da cidade, no Pinheiro tem cemitério próximo aqui, entendeu? Então, para evitar isso, fogo fátuo, esse fogo a pessoa passava de noite. Era 10, 11 horas da noite, ele passava, olhava assim, via aquela fumaça saindo aqui da trás aqui da igreja, é onde tinha o cemitério dos padres, cemitério das pessoas, certo? Aí o que acontece? Eles ficaram todo mundo, fantasma, é o fantasma lá, que saía aquela fumaça, parecia aquele fantasma. Vamos fechar aqui, então. Acho que o importante é isso. Não adianta a gente se estender. Eu só quero perguntar a vocês se tem mais alguma pergunta. Eu só peço aí quem não assinou ainda, pode assinar, não precisa botar muitos detalhes, não, só assinar mesmo, colocar o número e assinar, porque isso tudo, essas visitas todas, quando chegar mais no final do ano, nós vamos sortear uns brindes pela numeração de todo mundo.
Vamos lá na escola, certo? Amanhã parece que tem mais uma turma da professora Alessandra, né? Amanhã também. Isso. Tá. E, inclusive, vai ser na Estaca Chifré, parece. Então, pessoal, é isso, então. Essa é a história que a gente tem que contar para vocês. Vocês têm mais alguma pergunta? Fala, pois não. Eles estão Estão fazendo uma restauração, uma reforma, certo? A reforma você constrói alguma coisa, né? Restauração, você tem que restaurar com os mínimos detalhes para não ficar diferente do que era, certo? Não pode mudar a estrutura, tem que ser essa mesma estrutura, aquele lá em cima, ó, aquele gradinho lá em cima, né? O símbolo que tem, isso tudo pode mexer nisso, certo? Tem história. Estão restaurando, ó, e vão pintar também, mas vai pintar. Agora, só que isso é o seguinte, ó, você tem que entender, olha para ali, olha para lá e fala assim, ó, isso tem mais de 400 anos. Sabe o que é mais de 400 anos? É muito tempo, certo? Tem mais de 400 anos. Então, por isso que de vez em quando tem que estar restaurando, senão as paredes caem tudo, entenderam? Entenderam o direção? Até porque, por exemplo, hoje tem tráfego de veículo próximo. Passa um caminhão, a gente acha que não, mas a vibração, como foi construído isso? Nem se sabe, a vibração com o tempo vai criando rachadura, né? Várias vezes. Bom, pessoal, vocês viram que só está ali. Professor, professor. Adequação do complexo de efeitos reservados. Centro de interpretação da aldeia dos reservados. Então, a aldeia que estava aqui. Pessoal, eu acho que, né, para vocês terem conhecimento, eu acho que está bom, né? Está ótimo, né? Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Para mim entregar esse livro? Quem vai ganhar o livro, hein? Livro autografado, hein? Autografado aqui, ó. Autografado pelo autor. Aqui fabuloso. Vocês conhecem? Já ouviram falar em Jorge Amado? Jorge Amado é um dos maiores escritores brasileiros, Jorge Amado. Certo? Quando ele era vivo, eu fui lá em Salvador, aí a casa dele funcionava, ele tinha uma casa na praia lá, na Praia Vermelha ali. E aí em Salvador eu tive a oportunidade de ir lá pegar a assinatura dele, do livro que ele me deu de presente. Essa assinatura hoje, se eu for vender o livro, eu consigo um bom dinheiro. Por quê? Porque ele já faleceu e ele é um dos autores mais premiados do Brasil. Então, pra vocês terem uma ideia, às vezes a assinatura de um escritor ela é importante, porque você tem uma obra. Atenção! Este local está sob monitoramento em tempo real pela Guarda Municipal da Serra. É a Prefeitura da Serra investindo em tecnologia em favor da nossa segurança. Vamos ver se vocês conseguem responder. Vai ganhar o livro. Ganhar o livro, hein? Quero sorvete. Tem que ver a pergunta, uma pergunta bem fácil. Fazer uma pergunta preliminar para ver se vocês entendem mesmo das coisas. Prestaram atenção. Né? Perguntar aquela tradicional. Essa escola já teve comigo antes, não? Não. Parte dessa turma No ano passado? foi ano passado lá em São João Batista e São José Queimar, mas só a parte da turma. Uma parte da turma. Então não pode fazer a pergunta. Eu ia perguntar o que a raposa tinha falado para o menino sobre a questão da amizade. Mas essa você já sabe. Você lembra? Não. Não lembra não? Nem sei. E sabe de que eu estou falando? Também não sabe. Não sabe. Estou falando do livro chamado Pequeno Príncipe. Quando você lê um livro, numa obra, quando os animais falam, nós temos um gênero literário chamado fábula aí, a fábula. Então nessa fábula do Pequeno Príncipe, né, o menino e a raposa conversam, aí eles trocam ideia sobre amizade. Aí, em determinados momentos, eles falam, ó, se você é meu amigo e vai me visitar às 3 horas da tarde, quando dá meio-dia, ou seja, 3 horas antes, eu vou na São Fica Feliz, já tive festa,
eu vou receber a visita do meu amigo. Certo? Eu nem percebi. Então essa é a colocação. Né? O Pequeno Príncipe é aquele livro que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Certo? É quando o menino diz que ele cuida da rosa dele lá no planeta dele. Ele diz assim, ó, o aviador encontra ele no meio do deserto sozinho e ele fala assim, e pergunta: de onde você é, menino? De onde você é, menino? Ele diz: ó, eu sou lá de cima, do planeta lá. Aí aponta e fala. Né? Então aí vocês veem, isso é a história. Eu vou perguntar então sobre o tema que eu abordei aqui. Como é que é o nome? Qual o nome do chefe dos jesuítas que fundou a aldeia indígena que hoje dá origem às cidades da Serra? Ai, meu Deus, é o índio de Xingaguinha. Levanta a mão para ver saber É um quem pombo lá. É o pombal lá. Peraí, ó, ele levantou a mão. Quem é? Não. O José de Chefe era um padre, tá? É um padre. Eu estou perguntando o índio. Como é que é? Fala. Peraí. O Marquês de Pombal era chefe em Portugal. Ei, fala. Era aquele que ele falou um monte de vezes lá no começo, falando que fundou o negócio lá. Fundou. Esqueci. Xingaguinha. Chicamunha. Vou dar uma dica, começa com Aqui, ele. ó, a cara dele aqui, ó. Aqui, ó. Machuruca. M, se não me engano é M. Não sabe? Macaco. Não prestava atenção, viu? Macaco, esse cara. Pombal, esse é o ruim. Esse é o ruim, o cara malvado. Esse é o cara malvado, não lembro dele não, ele é cara malvado. Ele expulsou Jesus. O Jesus estava ensinando todo mundo direitinho a escrever, fazendo o pessoal fazer teatro na porta das igrejas, lá na cidade de Anchieta. Tinha lá os teatros famosos, o José de Anchieta fazia o teatro e tudo. O jesuíta estava ajudando o Brasil. Esse Marquês de Pombal, ó, é um cara ruim. Esquece esse cara. Esquece. Ele não. O nome do jesuíta aqui, ó. Vou falar repetido bem devagarzinho para vocês anotarem e não esquecerem jamais. Maracajaguaçu. Maracajá. Gato bravo. Caraca, quem acerta? Gato bravo. Ô, desgraça. Joguei, jogando bala aí. Sou cameraman. Maracajá é um gato selvagem. Maracajá. Açu grande. Maracajá-Sul. Maracajá-Sul. Significa gato bravo grande. É o fundador da serra, o pai de Maracajá-Sul. Maracajá. Sabe o que aconteceu com o índio Banemboaçu? Rapidinho, ó. Rapidinho. Oi. O índio Banemboaçu, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Ele, em determinado dia, sumiu da aldeia indígena. Morreu. Ninguém conseguia achar ele na aldeia indígena da É um serra. balas. Aí passou uma semana ele sumiu. Depois ele apareceu e falou assim: eu fui levado por umas figuras estranhas. Aí voltou, meio abobalhado, meio bobo, e acabou morrendo. Manemboaçu. Vocês já ouviram falar a expressão que diz assim: seu Mané, que é um cara meio bobo. Então, pois é, Manemboaçu é o índio, filho de Maracajaguaçu, irmão de Araribóia, fundador de Niterói e da aldeia de São João Batista em Carapina, certo? Manemboaçu foi abduzido por extraterrestre. Lá no Nelson ali, na Casa de Pedra, eu até filmei. Filmei, ele até me ajudou, né? Você que me ajudou lá na hora, bateu a foto. Foi você que bateu Aqui, a ó. foto minha, foi? Quem bateu a foto minha? Foi? Aqui, esse daqui que participou. Foi você, desculpa. Foi você, bateu a foto minha, você viu? Nós até mostramos lá os dois ETs que tinha lá, os extraterrestres lá. É lógico que isso aí, ó, isso aí é lenda, igual a lenda do Godinho do Lobisomem também. Lenda, mas se olhar no dicionário, lenda está escrito assim: fato sobrenatural, que ninguém explica. Ninguém explica direito o que aconteceu. Tem alguns dicionários que põe assim: lenda, mentira. Diz que lenda significa mentira. Mas é isso, pessoal. Então vou ter que dar o livro para quem me responder então outra pergunta. Certo? Outra pergunta. O
Quem construiu Os índios. essa Ó. igreja? Foi quem? Os negros. Quem? Hein? Qual, Os negros. qual tribo? Quem que? Os padres. Que padre? Que tipo de padre que é? Os três? O Papa lá em Roma agora é da mesma ordem dos jesuítas, certo? A Igreja Católica tem um tipo de padre. Caraca, eu esqueci, velho. Por exemplo, O Pombal expulsou os caras daqui. Ele falou que é pra esquecer desse não. Meti o pé. jesuíta, quem respondeu primeiro? Respondeu primeiro. Então, jesuítas... Ah, já falaram. Tô aqui viajando. Obrigado a vocês também. Vamos juntar todo mundo aqui em frente à igreja para tirar uma foto, para depois a gente ir para trás do mirante. Rapidinho ali, vão. Todo mundo rapidinho para foto aqui em frente à igreja, vão. Tá ligado?